As empresas familiares são predominantes em todo o mundo. Agora, vocês já pararam para pensar como foi o início de uma empresa familiar? Quem foi essa pessoa que geralmente começou através de um sonho ou de um desejo de criar algo completamente novo? Esse empreendedor, né? Como é que é esse perfil dessa pessoa que inicia o negócio? É tão interessante a gente observar, porque às vezes eles são tidos até como umas pessoas assim, mal compreendidas, né? Justamente pelo olhar tão diferente que eles têm, a forma tão criativa e a forma às vezes até muito crítica de ver as coisas, né? Geralmente esses empreendedores são pessoas que ao decidirem, né, o seu projeto, o seu sonho, eles se entregam plenamente, eles mergulham fundo nesse projeto, eles não medem esforços, são pessoas que às vezes até não sabem mensurar muito esse risco, né? E justamente em função disso, muitas vezes que esses empreendedores dão certo e seus negócios seguem adiante, justamente porque eles não temem, né, essa questão que às vezes uma outra pessoa que às vezes é mais racional, mais objetiva, pensaria, ele não, ele se entrega, ele vai em busca desse sonho dele de uma forma muito intensa, de uma forma que muitas vezes contagia quem está ao seu redor. Agora tem um ponto interessante nesse empreendedor. Muitas vezes ele é visto como uma pessoa admirada, uma pessoa muito criativa, que tem um olhar diferente, que é destemido, mas às vezes também ele pode até ser visto como aquela pessoa meio louca até, né? Que está tendo uma ideia, que não vai à frente, que não vai ser possível de ser realizado, nem sempre as pessoas acreditam naquele projeto dele, e no início é sempre muito desafiador, inclusive você lidar com esse empreendedor, porque eles insistem naquele sonho, eles insistem naquela ideia de uma forma até inexplicável, até para a própria família. Agora é bem interessante porque nessa jornada empreendedora, muitas vezes ele não está sozinho e tem um cônjuge, alguém, algum parceiro, alguém da família que também pode estar junto dele e de alguma forma ele compartilha esse sonho com esse empreendedor. E a gente precisa também ter um olhar bem especial para essas pessoas. Então, o que acontece? Esse cônjuge, esse parceiro, de alguma forma, ele também precisa ser seduzido por esse objetivo que esse empreendedor teve. Porque muitas vezes, se esse cônjuge, se esse parceiro não apoiar esse empreendedor, essa jornada se torna ainda mais solitária. Muitas vezes, esse parceiro precisa, às vezes, até lidar com isso, segurar financeiramente a casa para que esse empreendedor se lance, ou então, né, precisa ficar ali dando suporte para a família, para os filhos, porque ele certamente vai trabalhar de uma forma completamente sem limite para que ele possa buscar aquele sonho e aquele objetivo. O que a gente percebe nas empresas familiares longevas é que quanto mais esse sonho for compartilhado com os membros da família, mais tem a possibilidade dele ser transmitido para as próximas gerações. E isso inicia lá, geralmente com o seu parceiro, que o apoia, que acredita nele e está ali junto dele dando a força, muitas vezes quando ele cai, quando não dá certo e quando ele precisa ter energia para seguir adiante, ultrapassar obstáculos. Então, assim, o apoio desse cônjuge é de extrema importância e a transmissão desse desejo, dessa crença que esse negócio de fato faz sentido, de fato vale a pena, é fundamental que comece a ser feito também para os seus filhos, para a próxima geração. E muitas vezes isso começa na infância, desde muito cedo. Vou compartilhar com você um caso, na verdade existem vários casos bem interessantes de introdução dos filhos nos negócios familiares, mas tem um em especial que eu acho bem interessante dividir com vocês. Tinha um empreendedor, né, um empresário extremamente tomado pelo seu negócio, muito interessado por produção, por processos industriais. Ele, inclusive, todas as férias dele, todas as oportunidades de viagem que ele tinha,
ele quase não pensava em se divertir. Ele pensava sempre em visitar alguma fábrica e alguma feira para poder ver os novos equipamentos, as novas tecnologias. E o que acontecia com esse empresário? Ele viajava, via essas novas tecnologias, em vários momentos adquiria esses equipamentos, e quando ele retornava dessas viagens do exterior, ele reunia seus filhos na sala e ele ficava contando os detalhes que ele tinha visto lá naquela feira, como seria aquele equipamento que ele iria trazer, e ele já ia gerando um encantamento muito grande nessas crianças. Quando o equipamento chegava, a primeira coisa que ele fazia era a visita à fábrica, né? Levava os filhos, levava os familiares, falando com muito orgulho desse novo processo produtivo, o que ia acontecer, quais eram os benefícios que eles iriam trazer, e as crianças foram se acostumando com esse movimento dos pais, né? Não é à toa que eu falo dos pais, porque de certa forma a mãe também se investia nesse projeto. E à medida que os filhos foram crescendo, esse encantamento pelo processo produtivo foi se mantendo. E ao conversar com esse empresário, já com mais idade, já no processo de sucessão, ele nos fala o seguinte: eu acho que isso deu certo. Meus filhos realmente adoram o processo produtivo. Eu acho que eu transmiti alguma coisa. Certamente ele não transmitiu alguma coisa, ele transmitiu muita coisa. Ele transmitiu o desejo, o olho brilhante, o entusiasmo que ele tinha. Ele conseguiu trazer isso para os seus filhos, para o seu dia a dia, de uma forma muito, muito interessante. Da mesma forma, a gente vê quando isso não acontece com esse mesmo entusiasmo e esse pai às vezes passa as coisas de uma forma muito pesada, muito intensa, o quanto ele trabalha, o quanto é árduo, o quanto é arriscado esse negócio, e vai introduzindo um monte de elementos para esses filhos que muitas vezes não são positivos, e num dado momento ele fala que gostaria que esse sonho fosse compartilhado. Será mesmo possível compartilhar um sonho quando ele traz tantos elementos pesados e negativos? Então é um ponto de reflexão grande a forma como você está transmitindo o seu desejo, o seu sonho para as próximas gerações. Esse exemplo dessa pessoa, do processo produtivo, que trazia com muito entusiasmo isso para os filhos, certamente fica para a história. E a gente vê vários casos de sucesso de empresas familiares, onde as crianças, cresciam na fábrica, cresciam na loja, aprenderam a conviver com o dia a dia da empresa desde muito cedo. Saíam da escola, iam direto para a empresa, passavam as férias muitas vezes ali convivendo naquele ambiente, e isso foi despertando esse interesse, esse desejo. Então esse olhar desse empreendedor completamente entusiasmado conseguiu fazer um link para as próximas gerações, e isso é de uma importância primorosa, que cabe sim a gente ficar muito atento. E eu queria aproveitar e falar que no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho desse encantamento que esse empreendedor tem, e muitas vezes até essa posição tão sedutora que ele tem, não só para os membros da família, mas muitas vezes para outras pessoas que são ao seu redor, inclusive colaboradores. Então, esse ponto é um dos 5 que eu vou trazer para vocês hoje, dessa questão intrapsíquica dos empreendedores. E essa primeira está ligada ao desejo de atenção. Esses empreendedores, eles estão tão acostumados a serem tidos como alguém brilhante, alguém extremamente interessante, que passa por desafios, conquistou muitas coisas, que eles de certa forma ficam até esperando esses aplausos, eles ficam esperando esse reconhecimento, apesar de muitas vezes eles falarem que não. A verdade é que eles até escondem às vezes os seus medos, os seus receios, as suas fragilidades, para se colocar efetivamente nessa posição aonde atrai os aplausos, aonde fica nessa posição mitológica.
É curioso, inclusive, que nesses, então, que tem isso muito fortalecido, né, esse desejo de atenção, e que muitas vezes quem está ao redor dele acaba retribuindo isso, num processo de crescimento e de desenvolvimento da família empresária, os membros das próximas gerações, quando chegam geralmente no período assim da adolescência, né, ou um pouco no início da fase adulta, onde começa a ter uma criticidade maior, um olhar mais diferenciado, quando eles se deparam com esse pai, né, ou essa mãe, esse empreendedor com falhas, né, com algumas dificuldades, até com erros, com medos, com receios, eles têm muitas vezes uma questão assim até complexa para lidar, porque eles cresceram colocando uma imagem tão idealizada desse empreendedor, né, desse pai ou dessa mãe, que eles às vezes têm até dificuldade de ultrapassar esse ponto, mas isso fica para um outro momento. Então, o primeiro ponto da questão intrapsíquica, nós temos o desejo de atenção. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é a necessidade e a obsessão pelo controle. Vocês já perceberam como eles, principalmente no início, né? Tô sempre falando mais no início do empreendimento, eles têm uma necessidade enorme de controlar absolutamente tudo. Então, quando eles têm pessoas ao seu redor, ou colaboradores, ou até um membro da família que pensa mais diferente, quer impor algum pensamento muito divergente daquilo que ele acredita, é como se ele estivesse perdendo o controle. É como se ele não estivesse conseguindo manter essa pessoa sobre o seu direcionamento, sobre aquilo que ele acredita. Então, ele persegue de uma forma insistente esse controle para garantir que tudo esteja saindo conforme ele idealizou e conforme ele traçou para o seu negócio. Então, inclusive, eles lidam muito melhor com isso. Quando acontece algum erro, tá tudo bem também, porque foram eles que traçaram, né? Foram esses empreendedores que deram esses passos. Então, o segundo ponto é a necessidade e a obsessão pelo controle. O terceiro é a desconfiança da autoridade. E é uma questão assim muito primorosa, porque quando você está no processo de início de maturidade desse empreendimento, começam a sentir necessidade de uma certa organização, de uma certa estrutura organizacional que contempla, né, a definição de cargos, a definição de algumas posições, de um organograma, de definição de autonomia, de responsabilidades. Ele é completamente avesso a isso, a não ser que ele mesmo tenha criado essa estrutura. Se ele tiver criado essa estrutura organizacional, aí é super aceito, mas caso contrário, eles têm imensa aversão, porque ao definir esse organograma, ao definir essa estrutura organizacional, ele vai perder um pouco desse poder, ele vai perder um pouco dessa autoridade, coisa que ele não suporta, até porque se você for olhar a trajetória dele, tudo estava dando muito certo com ele no controle o tempo todo, né? Se isso mudar, pode ser que as coisas não caminhem bem. Então, essa desconfiança da autoridade é uma coisa muito forte. Ele não quer que ninguém desconfie da autoridade dele e ele também não confia na autoridade de ninguém, a não ser a sua própria. Então, nós temos desejo de atenção, a necessidade e a obsessão pelo controle, a desconfiança e a autoridade, que é a terceira, a autoridade, que é essa terceira, e tem a quarta, que é a desconfiança e a paranoia. E essa, às vezes, dura por muito tempo. Eles têm uma coisa muito intensa, porque como eles investiram muito naquele projeto, eles têm muito receio de serem roubados, muito receio de passarem a perna neles ou de fazerem alguma coisa que foge do domínio deles. Então eles costumam literalmente fiscalizar, né, os processos, as áreas, as pessoas, para garantir que nada vai acontecer de errado. E é curioso porque em várias situações o negócio vai crescendo e esses fundadores, esses empreendedores, eles elegem muitas vezes como se fossem, eles chamam que são as pessoas de confiança,
mas praticamente têm o papel de serem os espiões assim da organização. São as pessoas que têm acesso direto a eles e que conta tudo o que está acontecendo para eles, e eles, de uma forma surpreendente, apesar de não estarem mais na operação, eles ficam sabendo de um monte de coisa que está acontecendo, justamente porque, por terem essa posição, né, da desconfiança e quase uma desconfiança paranoica, eles acabam criando laços com algumas pessoas da empresa que fazem esse papel de espião ou de informante. Então também acontece esse ponto, né, que é o quarto desconfiança aí, a paranoia. E aí tem o quinto, que é o medo da traição. E isso também, como é muito forte, em muitos momentos eles escolhem para trabalhar junto a ele, não pela competência técnica ou pelo conhecimento específico daquele negócio, mas a escolha dele é pela via da confiança. Por isso que em muitos negócios familiares, as primeiras pessoas a trabalharem no negócio são os membros da família, ou são amigos muito próximos, de muita confiança, porque aí é a forma que ele sabe que ele pode ter outros olhares, que ele pode seguir adiante com outras questões necessárias para o negócio, porque ele tem aquelas pessoas que são de inteira confiança para eles. E é muito comum, né, principalmente ainda falando dessas empresas familiares que foram iniciadas por homens, né? E esses homens, uma cultura mais machista, há muitos anos atrás, eles muitas vezes colocavam as suas esposas na área financeira, para serem as guardiãs, né, do caixa da empresa, daquilo que é mais precioso, porque é alguém que eles confiam muito. Então, voltando, quais são os 5 pontos? O desejo de atenção. O segundo, a necessidade e obsessão pelo controle. O terceiro é a desconfiança da autoridade. O quarto, a desconfiança e a paranoia. E o quinto, o medo da traição. Não é interessante? Se a gente for olhar lá os empreendedores que vocês conhecem, vocês vão certamente conseguir elencar esses mesmos pontos.